Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Hoje é dia de jogo importante pro Vasco aí fora de casa contra o Internacional, então a gente vai trazer todos os detalhes aí, provável escalação, mudanças, situação do treinador Maurício Barbieri, né? Pode ser o último dia dele no comando aí da equipe profissional do Vasco, e também vamos falar aí um pouco sobre a situação do volante Souza, né? O jogador que volta a ser especulado no Vasco e em outros dois clubes aí de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer novidades sobre o mercado da bola e notícia boa também aí em relação à base vascaína. Então eu já convido todos vocês a assistirem, acompanharem, né, o vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí de todas essas novidades. Peço como sempre aquela ajuda, aquela colaboração de vocês, deixando aquele joinha, é de graça, não custa nada e ajuda muito no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. Então quem puder, corre lá, clica naquele botãozão com o dedo para cima e convido você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para você se inscrever, para você vir fazer parte aqui da nossa família de quase 452 mil vascaínos. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho bem grande escrito inscreva-se, se inscreva por aqui e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um outro botãozinho bem pequenininho que fica lá embaixo para você sempre receber um aviso, uma notificação aqui no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no YouTube, beleza? E antes de começar o vídeo também queria deixar um recado lá do pessoal da Mais Ágil. Quem tá precisando de uma grana, quem tá aí precisando pagar uma dívida, fazer alguma obra, enfim, pagar uma viagem para a família, ou enfim, dar um presente para alguém, o pessoal da Mais Ágil, eles te ajudam a sacar o seu fundo de garantia, o seu FGTS de forma antecipada. Uma empresa muito séria, muito rápida, né? Tanto é que o nome é Mais Ágil, você consegue sacar o seu FGTS em menos de um dia. Para você é só entrar em contato com eles, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje. Manda lá uma mensagem que eles vão ajudar você a botar essa grana no seu bolso, que é sua de direito, né? Você não vai estar aí fazendo nada ilegal, só sacando aí o que já é seu e tá preso com o governo, beleza? Bora começar o vídeo falando de notícia boa, né? Ontem a molecada do Sub-20, comandada pelo treinador William Batista, né, que já deu uma entrevista ao vivo aqui pra gente no canal, venceu novamente, né, a equipe tá invicta no Campeonato Carioca e ontem conseguiu uma vitória por 3-0 na primeira partida das quartas de final do Campeonato Carioca, né, a molecada tá voando e o mais incrível, cara, é o futebol que eles jogam. Quem acompanha, vê ali os jogos, ou vê os gols, os melhores momentos, cara, é um futebol moderno, é um futebol inteligente, posse de bola, agressividade, muita mobilidade aí entre os jogadores, né? E tá realmente impressionante o trabalho ali, muito bacana. Então, de parabéns ali, não só o elenco, mas o treinador, a comissão técnica. E eu fico muito contente, né, de ver essa garotada jogando tanta bola e saber que em breve muitos deles, né, se não todos, vão estar no profissional. E quem sabe o próprio treinador William Batista, né, no futuro próximo aí não possa também ganhar uma oportunidade como técnico da equipe principal do Vasco. Agora falar da partida do profissional, né? Porque hoje, às 4 horas da tarde, o Vasco encara o Internacional fora de casa, uma partida decisiva aí para as duas equipes, né? Dependendo dos resultados aí desse jogo de hoje, um dos dois treinadores pode cair, o Mano Menezes do lado de lá ou o Barbieri do lado de cá, né? A gente torce para que seja o Mano Menezes, para o Vasco fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória, né? Sair da zona de rebaixamento, lembrando que o Vasco tem 6 pontos, se vencer vai para 9, muito provavelmente sai ali do Z4, né? E obviamente a gente quer ver uma mudança de atitude nesse time, nessa equipe, na forma de jogar, né? O Vasco, que desde o começo do campeonato é um time muito medroso, é um time muito covarde, é um time que joga com o espírito de time pequeno, né? Parece que o Barbieri, com todo o respeito que eu tenho ao Red Bull Bragantino, que inclusive tá na frente do Vasco, muito à frente no Campeonato Brasileiro, mas parece que o Barbieri trouxe, né, esse espírito do Bragantino para cá, de jogar fechado, jogar no contra-ataque, né? Jogar ali sempre com medo do adversário. Não é isso que o torcedor vascaíno quer. O Vasco nunca foi isso. O Vasco nunca será isso. O Vasco sempre foi um time para frente, com grandes atacantes, sempre foi um time que fez muitos gols, sempre que buscou a vitória, né? Então a gente não pode perder a nossa identidade. O Barbieri já entendeu o recado, né? E provavelmente hoje teremos muitas mudanças ali na equipe titular, né? A começar pelo sistema de meio de campo, né? Ele deve voltar com o Marlon Gomes, que voltou ali recentemente da seleção brasileira
como titular. Quem também deve ganhar uma vaga no meio de campo é o Matheus Carvalho, né? Ou Matheus Cocão. Vou chamar de Matheus Carvalho porque foi assim que ele pediu para ser chamado aí na chegada dele ao Vasco. Inclusive até fez um bom segundo tempo naquela partida contra o Flamengo. Foi o destaque do Vasco ali na segunda etapa. E lá na frente também devemos ter novidade, né? O Alex Teixeira pode atuar ou aberto como ponta ou centralizado ali, dependendo se o esquema vai ser 4-4-2 ou 4-3-3. E outra novidade que também pode ir a campo hoje é o Ryan, menino de 16 anos, craque de bola, tanto é que já desperta o interesse de Real Madrid e outros grandes clubes de futebol europeu. Então o Pedro Raul hoje pode esquentar um banquinho, né? Pode finalmente ficar na reserva aí para que o Ryan possa assumir essa titularidade. E é um bom jogo, tá, para o Ryan jogar, na minha opinião, porque é um jogo fora de casa, não vai ter aquela pressão da arquibancada, né, do torcedor lá no Beira-Rio, né? Então eu acho que pode ser uma oportunidade bacana para o Ryan aí se acostumar, né, num time profissional, sentir ali como vai ser uma partida, né, jogando com profissionais, jogadores mais velhos, mais fortes, né, que não são, obviamente, da categoria do jogador que tem apenas 16 anos. Então o provável time do Vasco aí que vai a campo para esse jogo de hoje deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Puma Rodrigues e o Lucas Piton, dupla de zaga com o Léo e o Capasso, meio de campo com Matheus Carvalho, Jair, Alex Teixeira e Marlon Gomes, e lá na frente Gabriel Peck e o Ryan ou o Pedro Raul aí. Essa deve ser a formação, né? Esse deve ser o time do Vasco para com certeza fazer um bom jogo, se Deus quiser, conseguir uma boa vitória, sair da zona de rebaixamento. E vou falar um negócio para vocês, não sei qual motivo, mas eu tô com uma confiança nesse jogo de hoje. Tô achando que alguma coisa vai dar certo e o Vasco vai beliscar esse resultado positivo. Tanto é, né, que eu já fiz a minha fezinha, já fiz a minha aposta lá na BetWinner. Estão vendo aqui, né, a BetWinner, que é patrocinadora do Roberto Carlos, é um site aí super competente, né, que é espalhado pelo mundo inteiro. Estão dando um bônus especial aí de boas-vindas para a rapaziada e estão pagando na vitória do Vasco aí um valor de quase R$6. Então você que quiser ir lá, fazer o seu cadastro, usar esse código promocional que a gente vai deixar para vocês no primeiro comentário fixado e fazer uma fezinha no Vasco, não deixa aí de, com certeza, tirar proveito dessa parceria. O link tá lá embaixo, primeiro comentário fixado e o código promocional também, beleza? E agora falar aí sobre situação envolvendo o mercado da bola, né? Como a gente sabe, o Vasco aí tá tentando, tá aí buscando contratações, né? O próprio Paulo Brax deixou ali claro e evidente, transparente, que a situação que ele exigiu da 777, que o Vasco trouxesse pelo menos 6 contratações, 6 jogadores ali para reforçar o elenco, para reforçar a equipe aí nessa próxima janela. Seriam 3 jogadores para serem titulares absolutos, né? Um camisa 5, né? Um primeiro volante, um camisa 10, meio armador, e um ponta para jogar aberto de um dos lados do campo, e mais 3 jogadores para compor elenco, 3 jogadores de qualidade, né? Mas que não chegariam com status de titular absoluto. Seria mais um zagueiro, mais um segundo volante, ou então mais um meio armador e mais um atacante, podendo ser até um centroavante, né? Dependendo da situação do Pedro Raul, se ele vai continuar ou se ele vai ser vendido aí nessa janela de meio de ano. O nome do Souza voltou a ser ventilado aqui no futebol brasileiro. Souza, que é cria da base do Vasco, né? Jogou já em diversos lugares aí espalhados pelo mundo, atualmente está jogando na China, e ontem tivemos informação que Botafogo e Corinthians teriam ali despertado interesse no jogador. Ele que é vascaíno assumido, inclusive há poucos meses atrás, né, antes de ir pro futebol chinês, falou que jogaria de graça no Vasco. O sonho dele é voltar pro Vasco, né? No momento a gente não sabe qual é a situação, né? O Vasco teria descartado no primeiro momento a situação do Souza por uma lesão que ele teria tido no joelho. Por esse motivo ele teria ido para a China para jogar menos jogos e ver se ele conseguiria dar conta ali, né, da questão física. Mas enfim, eu não sei se nesse momento a 777 tem interesse ou não na contratação do jogador. É um jogador experiente, é um jogador maduro, é um jogador que, se tivesse bem fisicamente, cara, seria titular absoluto desse time do Vasco hoje, né? Mas a gente não sabe a situação que o Souza se encontra. Mas essa situação de Botafogo e Corinthians estarem interessados me abre até um alerta, né? Será que o cara tá jogando bem? Será que o cara tá recuperado? A gente vai saber provavelmente mais detalhes sobre isso aí no decorrer das próximas semanas. A situação aí envolvendo camisa 10, o Vasco realmente tá aí conversando, né? Tá tentando abrir negociação com o Manuel Lanzini, jogador que atuava na Premier League lá no West Ham, na Inglaterra, né? O Vasco também segue a busca aí
pelo incessante primeiro volante, né? Campuzano, Cuéllar, Bruno Henrique, vários nomes foram falados, mas até agora o Vasco não conseguiu fechar a contratação de nenhum atleta para essa posição, né? Então a gente vai seguir aí monitorando e tentando descobrir quem seria esse jogador. Um jogador que está acertado, mas que ainda não foi anunciado, que na minha opinião não chega para ser titular, é o atacante brasileiro Serginho, né? Um jogador que atua pelos lados de campo. Esse para mim chega para compor elenco, para mim chega para poder fazer parte ali, mas não como uma peça importante. E é isso, cara. Agora é aguardar, torcer aí para que o Vasco se recupere, né? Torcer para que hoje a gente consiga essa vitória, saia da zona de rebaixamento, que nos próximos 4 jogos aqui no Rio de Janeiro a gente possa criar aquela gordurinha, né? Conseguir os pontos necessários para se afastar da zona da degola e respirar um pouco mais aliviado na competição. Beleza, galera? Hoje à tarde a gente volta aí, né, com a nossa live do intervalo lá no nosso TikTok, no nosso Instagram. Quem quiser participar da live pré-jogo e da live do intervalo, vai ser nessas 2 plataformas. O link tá aqui na descrição do vídeo. E assim que o juiz apitar o término da partida, Vascão, não vou nem falar aqui, mas se Deus quiser, com um bom resultado, a gente volta ao vivo aqui, né, para poder fazer a nossa live pós-jogo com o Edu, com o Lineker e com a presença de outras pessoas, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal e bora pra cima, porque aqui é Vasco, valeu!